Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 7, objeto de conhecimento, formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades nos diferentes contextos. Detalhamento, práticas corporais de movimento vinculadas ao lazer na comunidade local, a acessibilidade dos espaços, o bem comum, os direitos humanos e a consciência socioambiental. Muito bem, preparados para a nossa aula? Então vamos que ela já vai começar. Quem teria imaginado que a opinião de uma mulher se tornaria tão importante para ele? Cole se empenhara em escrever os seus diários durante anos, registrando todas as viagens com cuidado, tentando captar além das coisas que via, fazia e sentia, e jamais, nenhuma vez, o mostrara a quem quer que fosse, até agora. Olha, eu adoro esse meu momento de lazer. Momento em que eu me recolho aqui nesse ambiente de natureza, leio meu livro. E você já descobriu qual atividade te traz essa sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade? Você sabia que essas atividades podem ser utilizadas nos seus momentos de lazer? E para que a gente entenda o conceito de lazer e o porquê que ele é tão importante no nosso dia a dia, eu vou chamar na cartela aqui para vocês. Bem, o lazer, segundo Almeida, deve ser compreendido como um conjunto de atividades que o indivíduo realiza por sua livre e espontânea vontade, logo após concluir todas as suas atividades obrigatórias. Então aqui a gente já vê, né, que o lazer ele vai estar ligado a atividades que estão fora desse ambiente de obrigatoriedade. Né, como, por exemplo, no trabalho, no ambiente familiar, ou seja, ambientes que trazem essa conotação de que, de fato, você precisa fazer, desenvolver determinadas atividades. Então, tudo que for obrigatório, né, não está relacionado ao lazer, não está vinculado às atividades de lazer. Então, para deixar claro o que de fato classifica, o que de fato traz essa conotação de lazer, nós vamos ver aqui o lazer, né, vai estar vinculado ao prazer e também à livre escolha. Então, todas as atividades que trazem essa sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, né, e elas são realizadas, se elas forem realizadas de uma maneira espontânea, de uma maneira livre, sem nenhuma obrigação, então são consideradas sim atividades de lazer. E na cartela vocês vão ver que essas atividades, elas devem ser desenvolvidas, como eu já falei, né, em tempos fora das obrigações do trabalho, da família, da religião ou da política, ou seja, em momentos onde você não precise ter essa obrigatoriedade de estar executando essas ações. E a gente vai observar que existem diversas formas de você realizar o seu lazer, diversas atividades a fim de realizar o seu lazer. E um autor chamado Marcelino, ele nos vai classificar essas atividades, como vocês vão ver agora, em artísticos. Né? Quais são essas atividades artísticas que podem ser desenvolvidas? Quando eu falo de atividades artísticas, eu estou falando, por exemplo, de tocar um violão, como vocês estão vendo aí na imagem, ir ao teatro, ao cinema, cantar. Então, tudo que está ligado a essa conotação artística é uma possibilidade, né? É uma área que pode estar sendo executada
para os seus momentos de lazer. Então, se você sente prazer em tocar um violão, tocar um piano, em cantar, mesmo que você não seja um profissional, por exemplo, do canto, mas se cantar para você te traz essa sensação de bem-estar, então esse cantar está relacionado a essas atividades artísticas que podem ser utilizadas como lazer. Continuando, nós vamos ver agora as atividades intelectuais. Né? Quais são essas atividades intelectuais? Quando eu falo de atividades intelectuais, eu estou falando, por exemplo, de leitura, como eu iniciei o vídeo aqui lendo um livro, né? Então, naquele momento, eu estava utilizando algo que eu gosto de fazer, eu não estava sendo obrigada a ler aquele livro, eu estava fazendo porque eu realmente quis fazer, e eu utilizei essa minha leitura justamente para descontrair, para viajar ali no mundo da leitura de fato. Então, exerceu ali o papel do lazer. E ainda falando sobre as atividades intelectuais, eu posso citar aqui cursos, jogos de raciocínio lógico, como o xadrez, por exemplo, a dama. Ou seja, esses jogos, né, eles vão servir para ser essas atividades realizadas no momento de lazer, caso seja uma atividade que te traz essas sensações, como eu já falei, de bem-estar e de prazer. Continuando, nós vamos ver aqui as atividades manuais, que de fato é quando você vai colocar a mão na massa para realizar essas atividades. E quando eu falo de atividades manuais, como vocês estão observando aí na figura, eu estou falando de atividades como pintar, fazer artesanatos. Tem pessoas que têm esse dom, digamos assim, de produzir artesanatos, né? Fazem artesanatos muito bonitos e, às vezes, eles fazem esses artesanatos, fabricam esses artesanatos, não por uma questão de obrigação, mas atua como se fosse um hobby, né? É um momento, de fato, ali onde eles vão estar executando essa atividade, fazendo, né? Colocando ali a mão na massa e passando o seu tempo, descontraindo, relaxando através daquela atividade. E outra atividade também que eu posso citar como manual é o escrever. Tem pessoas que amam escrever, né? Como se fosse ali um diário, ou então inventar ali histórias, justamente, e utilizam do escrever para o seu momento de lazer. Outro ponto também que nós podemos ter como alternativa, né, do lazer são as questões turísticas, né? As áreas turísticas. E quando eu falo de áreas turísticas, eu estou falando não só de você se locomover para uma determinada cidade, um determinado local onde você queira conhecer, né? Mas também como aprender novas culturas. E como é que eu aprendo novas culturas sem estar, de fato, inserida dentro daquela cultura? Sem eu ter que gastar dinheiro viajando, né, para conhecer aquela determinada cidade? Através de pesquisas aí no celular de vocês, no computador. Então, eu queria tanto conhecer a Itália, mas eu não tenho condições financeiras para fazer uma viagem dessa. Qual é a forma que você tem de conhecer essa cultura? Através da pesquisa. Então, você vai vendo fotos, você vai lendo curiosidades a respeito desse local. Então, tudo isso, né, possibilita você a fazer essa viagem turística, né, esse lazer turístico, sem necessariamente ter que sair do seu local. Dando continuidade, nós vamos falar sobre atividades sociais, que também podem ser atividades relacionadas ao lazer. E quando eu falo de sociais, eu falo de fato do contato que você tem com outras pessoas. Isso pode ser feito através de piqueniques, né, em parques, jantares em restaurantes ali com seus amigos, lanchar com seus amigos, o voluntariado também. Tem pessoas que de fato sentem essa sensação de bem-estar quando estão ajudando o outro, se voluntariando em algum trabalho, em festas, enfim, atividades que envolvam esse contato com outras pessoas, essas trocas de experiências. E, por fim, nós temos também as atividades
físicas. E quando eu falo de atividades físicas, eu falo de esportes, mas não do esporte no lado profissional do esporte, porque quando a gente profissionaliza o esporte, a gente já está trazendo aquela conotação de obrigatoriedade. Então, você tem que treinar todos os dias, você tem que ter uma rotina saudável todos os dias. Então, eu não estou falando dessa característica, eu estou falando do esporte mais na questão amadora do esporte. Por exemplo, vamos ver aqui o futebol, né? Todo mundo conhece futebol, vê pessoas jogando futebol ou até jogam futebol. Então, você pode utilizar o futebol, que é um esporte, e transformar ele no seu momento de lazer, quando você joga com seus amigos ali no campinho, na sua cidade, sem ter basicamente nenhuma... Na verdade, tem regras, mas não regras rígidas, né? Você deixa aquele jogo mais descontraído, não interessa, né, quem vai sair vitorioso, interessa o momento ali de conexão com as outras pessoas, de você unir também essa questão da atividade física ali. Também eu posso citar aqui um exemplo de exercícios físicos, de atividades físicas relacionadas ao lazer, como caminhadas ao ar livre, passeio de bicicleta, ou seja, você vai estar unindo duas questões, que é o lazer, né, para descontrair aquele seu momento, e também a atividade física, onde você vai estar trazendo esses benefícios que a atividade física proporciona para quem pratica. E dentro desse universo de possibilidades que eu acabei de mostrar para vocês a respeito dessas atividades de lazer, nós podemos classificar, separar essas atividades em duas ramificações, que é o lazer passivo e o lazer ativo, como vocês vão olhar aí na cartela. Tá certo? Então, quando eu falo de lazer passivo, eu estou falando de atividades que não demandam ações motoras intensas, né? Não demandam ações motoras intensas. Então, essas atividades de lazer passivo, elas vão ser atividades como, por exemplo, conversar, descansar, apreciar ali a paisagem, o movimento, refletir também, lanchar, ou seja, todas essas atividades em que eu não preciso estar colocando muito esforço físico nela, são atividades de lazer passivo. E a nossa próxima classificação, que é de lazer, ainda falando sobre o lazer passivo, Pereira, como vocês vão observar aí na cartela, acrescenta ao lazer passivo, referindo-se ao lazer de consumo, como é o caso dos cinemas, teatros, shopping center, televisão. Soma-se ainda a contemplação, como é o caso da leitura e dos jogos de videogame ou tabuleiros, incluídos como propostas de parques, calçadões e outros espaços de lazer. Então, todas essas atividades, como eu falei para vocês, que não envolvem um esforço físico demasiado, né, são consideradas atividades de lazer passivo. Agora, falando sobre atividade de lazer ativo, já é totalmente o oposto. A atividade de lazer ativo, nós vamos ver que é quando são atividades que já demandam de um esforço físico muito maior, né? Quando requer ali um esforço físico muito maior. Como exemplo aqui, correr, caminhar, praticar esportes, brincar, ou seja, essas atividades que demandam ali de muito esforço físico são atividades de lazer ativo, que é de fato quando você coloca o seu corpo em movimento, ok? E agora eu vou falar aqui sobre algumas práticas corporais de movimento como alternativas de lazer. Então vocês vão poder conhecer aí essas atividades agora na cartela, alguma delas na verdade. Tá certo? Então, trazendo aqui para vocês essa primeira, né, que eu, na verdade, até já cheguei a citar essa atividade. E como prática corporal de movimento, o que eu posso dizer que são práticas corporais de movimento? São justamente atividades que envolvem todo o movimento humano, o movimento do corpo humano. E aí, já trazendo, né, nessas figuras aí para vocês, nessas imagens, o nosso primeiro exemplo, que é a imagem de pessoas jogando futebol.
né? Então aqui eu já falei um pouco a respeito também do futebol, né? Eu não estou falando do futebol no sentido profissional, mas naquele futebol mais amador, que é quando você, de fato, utiliza ali o seu tempo. Por exemplo, você teve um dia cansativo de trabalho, mas você combinou com seus amigos de, no final da tarde, você jogar ali o famoso pé-bol, né? Que é aquele futebol mais despretensioso. Então, ele pode, sim, ser uma alternativa para o seu lazer, porque naquele momento você não está sendo obrigado a fazer nada, você quer fazer. É uma livre opção sua realizar aquela atividade. Nós também vamos ver na segunda imagem, né, a ginástica coletiva, que são aquelas ginásticas que geralmente a gente vê, por exemplo, ali sendo praticada nas praças, né, onde junta um monte de pessoas, e tem um profissional de educação física ali atuando, né, dirigindo ali essa sessão de ginástica, e as pessoas praticam a ginástica, né? Justamente unindo essa questão do lazer, de socializar com outras pessoas, com a questão de fazer essa atividade física, trazendo benefícios também físicos para a sua saúde, ok? E nós temos também como alternativa a dança, como vocês observam aí na imagem. Tem pessoas que amam dançar e podem utilizar-se, né, desse gosto pessoal para realizar o seu momento de lazer. Por fim, nós temos aqui também um outro exemplo de atividade, né, para ser feita no seu momento de lazer, que são as lutas. Tem pessoas que, de fato, têm uma afinidade muito maior, principalmente ali, não que a luta seja um esporte de fato masculino, mas geralmente o público masculino tende a gostar muito mais da luta em contrapartida ao público feminino. Então, nesse caso, pode ser usado também a luta, não no sentido profissional, mas no sentido mais de lazer, de descontração, utilizar uma atividade que te interesse nesse momento. E aí eu vou trazer para vocês agora na cartela uma curiosidade. Vocês sabiam que tem um estudo aí que aponta que a presença de espaços públicos de lazer contendo áreas verdes como praças e parques, assim como a disponibilidade de equipamentos para a prática de exercícios físicos, estão associados a maiores níveis de atividade física. Então, o que nós podemos ver aqui nesse estudo? Que áreas, né, contendo esse contato com a natureza, né, essas áreas que têm contato com a natureza, esses espaços públicos, se existentes, né, dentro de um município, por exemplo, são atrativos para a população praticar mais atividade física. Então, olha só que interessante. Se você tem aí na sua cidade um espaço, uma praça, um parque, que tenha esse contato maior com a natureza, que tenha presença de árvores, de gramado, tudo isso torna um atrativo maior para a população praticar atividades físicas. E quais atividades podem ser feitas num local como esse? Inúmeras. Aqui eu já citei a questão, por exemplo, da ginástica coletiva, eu citei também as caminhadas, né, o andar de bicicleta. Então, todas essas atividades, né, físicas podem ser realizadas e podem ser também utilizadas no seu momento de lazer. Então, olha só que interessante. E outra informação que eu vou trazer aqui para vocês na cartela é a respeito, olha só a importância que o lazer tem, porque ele também está garantido na nossa Constituição Federal, através do artigo 6º, ou seja, ele é um direito de todo cidadão, né? O lazer é um direito de todo cidadão, e ele também está garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, através do artigo 24º. Então, percebam aí a importância do lazer no nosso dia a dia. Se não fosse importante, ele não estaria ali garantido na nossa Constituição. Então, a gente precisa, sim, trazer essa importância para o lazer, tá certo? Trazer, não deixar, não negligenciar esse momento, e vocês vão saber o porquê de dar essa devida importância a esses momentos de lazer.
Então, como vocês vão observar aí, eu vou listar algumas coisas que trazem essa conotação, que trazem essa ideia da importância, de fato, do lazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, como primeiro ponto, eu posso dizer que os momentos de lazer, eles nos ajudam a nos recuperar, né, mentalmente e fisicamente de momentos de cansaço. Então, imagina que você teve um dia ali exaustivo na sua função ali dentro do seu trabalho, ou então quem não tem um emprego formal, mas tem as suas atividades diárias ali no seu lar, né? Imagina que você passou por esse dia todinho recheado de tarefas. E você está ali extremamente cansado, fisicamente, mentalmente, aí no final do dia você vai lá e reserva ali 20 minutinhos desse inicinho de noite para realizar uma atividade que você gosta. Então, isso vai trazer essa sensação, de fato, de você estar se recuperando as suas energias, as suas forças, o equilíbrio mental para o próximo dia. Certo? Então, continuando aqui sobre esses tópicos que falam, né, do que o lazer pode nos ajudar, nós podemos também citar que o lazer, ele é capaz, esses momentos de lazer, é capaz de reduzir os níveis de estresse, como vocês vão observar aí no próximo tópico, né, reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Então, às vezes, você tem ali um trabalho para entregar, e esse trabalho é muito difícil, você está estressado, você não consegue mais produzir nada, porque sua mente já cansou. O que você faz? Você tira um momento para praticar uma atividade que você gosta, lembrando que essa atividade ela não precisa ser necessariamente uma atividade física, ela pode sim ser, mas ela não precisa ser necessariamente uma atividade física. Nós vimos a definição, né, a classificação entre lazer passivo e ativo. Né? O ativo, nós estamos falando dessa questão que traz o movimento do corpo, né, onde a gente, de fato, movimenta o corpo. Mas o lazer passivo já traz essa ideia de atividades que eu vou realizar ali naquele momento, atividades como leitura, como eu já citei para vocês, pintura, tocar um instrumento, né, ir ao teatro, ao cinema, enfim, o que você gosta de fazer, tá certo? Então, quando você pratica esse tipo de atividade, os níveis de estresse e ansiedade são reduzidos, a sua mente ela fica mais tranquila e você consegue voltar a produzir, né? Você consegue voltar a raciocinar de uma maneira positiva, de uma maneira que tenha um bom êxito ali naquela tarefa que você precisa realizar. Dando continuidade, nós vamos ver que o momento de lazer ele também nos ajuda a criar ou fortalecer ligações com outras pessoas, principalmente se essas atividades elas acontecem em grupo, né, no coletivo, né, como eu já citei aqui, ir lanchar com seus amigos, jogar um futebol, né, fazer uma caminhada ali em grupo. Então essas atividades elas fortalecem esse vínculo social, porque nesse momento você vai estar interagindo com outras pessoas, conhecendo um pouco da vida delas, elas vão conhecer um pouco da vida de vocês, vocês vão trocar experiências e tudo isso vai ser um momento muito prazeroso para quem está praticando, né? Continuando, nós vamos ver também que o lazer ele vai nos fazer sentir mais capacidade para lidar, né, com as incertezas e com a adversidade, né, justamente porque o lazer ele vai nos fortalecer, né, para que a gente consiga, de fato, enfrentar os desafios do dia a dia. Também, outro ponto importante é atribuir sentido e significado à vida. Imagina só se a nossa vida fosse só deveres, só afazeres, só resolução de problemas, só pagar contas, só obrigatoriedade de fazer determinadas atividades, ia ser, de fato, muito exaustivo. Então, esse momento de lazer vai servir, de fato, para você ver que a vida não é só isso, a vida tem muito mais para ser vivida. Imagina que você tem o sonho de conhecer um determinado local. Você já viu que o lazer ele pode estar vinculado a questões turísticas. Você consegue viajar para esse local.
olha a riqueza de experiências que você vai poder ter nessa nova cultura que você vai estar sendo inserido. Então, você vai começar a ter mais alegria, a ver sentido, né, na vida, nas coisas que precisam ser feitas. Né? Olha que interessante. Continuando, nós vamos ver um outro tópico que fala sobre aumentar a nossa autoestima. Esse momento de lazer, ele está relacionado também a questões de autocuidado. E quando a gente passa a olhar para nós com uma certa importância e ver que nós precisamos nos cuidar, e quando a gente parte para a ação, quando a gente de fato cuida de nós mesmos, a nossa autoestima ela tende a aumentar, porque a gente passa a olhar para a gente mesmo com outros olhos, com um olhar mais carinhoso, né, mais amoroso, vendo a importância que nós temos, né, tanto para nós mesmos quanto para as outras pessoas, para o local onde a gente está sendo inserido, ok? E por fim, temos também o melhorar o desempenho nos estudos e no trabalho. Lembra que eu falei sobre a questão de você ali muitas vezes não consegue mais produzir porque sua mente já está muito cansada, e aí quando você dá essa pausa, você se distrai com outra atividade, quando você volta para fazer aquela atividade, né, aquele estudo, aquela produção, você vê que a sua mente já é outra, porque ela descansou, ela tirou o foco daquilo que estava estressando ela, e aí a partir de então, desse momento de descanso, desse momento de lazer, a sua mente ela está completamente relaxada e você consegue trazer ali ótimos resultados nas suas produções. Então, perceberam aí a importância do lazer para a nossa vida e o porquê que o lazer está garantido ali como lei na nossa Constituição? Legal, né? Então, vou trazer aí um recadinho importante para vocês na tela. Não sacrifique o seu tempo de lazer. Então, vocês já viram quão importante é o lazer, né, para as nossas vidas. Vocês já viram o quão importante é a gente ter esses momentos de autocuidado, né? Então, esses momentos, eles não devem ser sacrificados. As atividades de lazer, elas têm como objetivo principal nos distrair, nos divertir, trazer essa sensação de bem-estar para a gente. Mas, embora ela tenha, né, essa conotação mais de diversão, de distração, a gente não pode deixar de levar esse momento a sério, porque desse momento também que depende a nossa saúde psicológica, o nosso bem-estar. E quando a gente está preocupado, estressado, sobrecarregado de trabalho, de afazeres, né, essas atividades de lazer são geralmente as primeiras que a gente deixa de lado. Quando a gente precisa, por exemplo, entregar ali um resultado, né, significativo dentro do nosso trabalho, ou então nos nossos estudos, a gente fica tão preocupado que às vezes a gente esquece desse momento de autocuidado, a gente sacrifica esse momento de autocuidado. Isso não pode acontecer, porque vocês já viram os benefícios, né, que a gente consegue adquirir quando a gente não negligencia esses momentos de lazer. Então, sabendo dessa importância, sabendo o quanto isso pode contribuir para o nosso dia a dia, para a nossa saúde psicológica, né, para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física, quando a gente alia esse momento de lazer com atividades que vão provocar esse movimento no nosso corpo, trazendo os benefícios que a atividade física pode trazer para o nosso corpo, então isso vira ali um combo perfeito, né, para a nossa saúde, não só saúde mental, psicológica, mas também para a nossa saúde física. E também, por que não falar, por que não citar a saúde social, já que o social também está contemplado dentro dessa questão do que é saúde, do que significa saúde, né? Então, a gente consegue, através dessa atividade, preencher todas essas lacunas que são necessárias para que a gente se sinta bem, para que a gente seja feliz, para que a gente sinta, né, que a vida de fato tem um significado. Então, baseado nessas informações, vamos fazer um combinado? O que vocês vão fazer aí onde vocês estão? Vocês vão começar a pensar. Quais atividades que eu gosto de fazer, né? Quais são as atividades que me trazem essa sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar?
O que eu gosto de fazer de fato? Pensa aí. Então, vocês vão anotar essas atividades e o nosso combinado consiste em dedicar de 10 a 15 minutos do nosso dia para realizar alguma dessas atividades que estão listadas aí, que vocês vão listar, tá? Então, vocês fazendo isso, nós fazendo isso, a gente vai trazer esse momento de autocuidado e nos levar a sério, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido a importância do lazer para o nosso dia a dia e até uma próxima.